na letra, foco e profundidade para redescobrir a fé católica. Estudar para amar, compreender para crer e viver a verdade apostólica. Se inscreve, compartilha, vem aprender a Bíblia lida com a igreja e na igreja. Porque fora do corpo a palavra fragmenta, mas na unidade a verdade floresce e viceja. Dá para nós aqui, meu amigo, falar o seu trabalho, né, na internet. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao irmão pelo convite da live. Para mim é uma alegria poder sempre conversar sobre esses assuntos referentes à nossa fé católica. Eu me chamo Tarciano Albano, eu moro em Fortaleza, no Ceará. Já sou católico desde nascença, nunca fui protestante, graças a Deus. Já estudei para ser seminarista. Hoje, atualmente, eu atuo nas redes sociais como um apologeta católico, né? Então, a gente está cada vez mais ajudando no que pode na defesa da nossa fé. E é muito importante, né, Tarciano, os apologistas católicos, porque são eles que fazem, né, igual você falou, essa defesa da fé. Não é que, igual muitas vezes a pessoa chega perto de mim e fala: ah, Zé, mas é bobiça isso, por que você fica fazendo isso? Deus não precisa de proteção, não. Claro que não, Deus a gente sabe que não precisa da nossa proteção, é a gente que precisa da proteção de Deus. Mas o nosso trabalho aqui é defender a sua igreja, na igreja fundada por Cristo, que é a Igreja Católica, não é, meu amigo? Com certeza. E defender a Igreja Católica é algo primordial para cada um de nós, porque defender a Igreja é defender o próprio Cristo, tendo em vista que Cristo é a própria Igreja, né? A Igreja é o corpo místico de Cristo. E que o Espírito Santo possa vir sobre nós nessa live, para a gente entender um pouquinho como se deu o desenrolar dessa história, do grande cisma do Oriente. Então vamos iniciar né, a nossa live mesmo de fato, invocando então aqui, né, o Espírito Santo mesmo, para que ao falar nosso, não seja nós, mas seja Deus falando através de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meu amigo, o que a gente estava querendo saber, e queríamos que você falasse para nós, como que aconteceu, como que surgiu, né, a divisão, né, como que as igrejas se separaram, a igreja romana e a ortodoxa, como que elas se separaram e o que aconteceu? Pronto, é importante a gente saber que esse acontecimento, apesar de ter sido de fato em 1054, na verdade ele não aconteceu iniciando nesse ano. Esse cisma do Oriente, ele é uma consequência de vários fatores e que nós vamos começar a entender agora. Mas é um assunto, como ele é histórico, eu gostaria assim de apelar ao bom senso e a gente poder levar algumas coisas em consideração, né? Primeira coisa que é bom deixar claro, que isso é óbvio, mas muitas pessoas confundem ainda, é que quando nós estamos falando de história da igreja, nós temos que, primeira coisa, separar o Império Romano da Igreja Romana. São duas coisas diferentes. Essa mistura, ela gera uma confusão tão grande, e nessa introdução eu gostaria de deixar isso bem claro. Nós vamos falar desse assunto, mas nós vamos precisar ter esse discernimento de entender o que é o Império Romano
e o que é a igreja. Por que, que é importante discernirmos isso? Para a gente não cometer a injustiça de imputar à igreja algo que não foi eclesiástica, uma decisão eclesiástica, e também vice-versa. Então é a primeira coisa que é bom a gente entender. Outra coisa que é importante a gente entender, que isso tem a ver com a primazia de Roma, mas as pessoas, elas não entendem, irmão José Ronaldo, que Jesus, que a importância de a gente falar da igreja romana não é pela cidade, porque Jesus, ele não constituiu nenhuma cidade, ele constituiu uma pessoa, ele constituiu Pedro. E isso é importante a gente entender. Por causa de Pedro é que Roma vai ser importante. As pessoas, elas discutem muito, e nós vamos ver que, historicamente, uma das grandes discussões foi sobre a cidade de Roma, como se a cidade em si fosse importante, um mérito em algo, mas, na verdade, nem sempre. E a terceira coisa que eu gostaria de levar em consideração nessa introdução é para que a gente escute essa história sem fazer os anacronismos moral que nós temos hoje em dia. Porque quando a igreja tomou determinadas decisões, ela não tomou com os conceitos que nós temos hoje, mas com os conceitos que ela tinha na época. Porque se a gente fizer isso, a gente começa também a ser injusto com a história. Então, gostaria de deixar bem claro nessa introdução essas três coisas. Separarmos o Império Romano da Igreja Romana, entender que a cidade não é por causa dela, mas sim por causa da pessoa a quem Jesus constituiu, e, em terceiro lugar, não fazermos os julgamentos históricos com um olhar moderno, porque as decisões não eram dessa época. Até então, tudo claro. A gente vê também que, muitas das vezes, a questão, como você falou da primeira coisa aí, entre o Império Romano e a Igreja Romana, os protestantes, muitas vezes, eles falam que eles não gostam de nós, né, romanos, por causa do nome romano mesmo, né, no final. Eles não entendem que a igreja é romana porque ela foi fundada em Roma. Pedro, se não me engano, ele morreu ali em Roma, não é verdade? Sim, sim. Então ela foi fundada em Roma. E a gente vê que os protestantes não entendem isso. Eles têm uma dificuldade para compreender essa parte. Então é até importante mesmo, igual você falou, a gente frisar isso aqui mesmo. É porque quando a gente confunde o Império Romano com a Igreja Romana, a gente começa a criar espantalhos da Igreja. Porque muitas decisões, elas foram políticas, mas políticas por parte do Império. Confundir o Império com a Igreja é a mesma coisa de a gente confundir um governo brasileiro com a igreja, com a nossa paróquia. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma coisa são as igrejas, as comunidades que vivem no Brasil, outra coisa é o regime político. Então, se a gente olhar para a nossa nação, a gente consegue saber que é distinto. E ao falar da história da igreja, é importante essa distinção também. Sim, sim. Então pode explicar um pouquinho mais para nós, hein? Mas em relação a que? Essa introdução ou já começando no... Do jeito que você achar mais confortável, pode ficar à vontade. A casa é sua. Já que nós estamos falando da Igreja Romana, eu queria trazer um aspecto que também não se passa, as pessoas não observam de forma óbvia, mas olha como é bonito saber que somos católicos, apostólicos e romanos. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver que os evangelhos, os apóstolos, eles estão em Jerusalém. No Ato dos Apóstolos, Pedro, ele vai para Antioquia. Mas muito interessante é saber que Jesus ressuscitado manda Paulo ir para Roma. E aí a gente se pergunta, se Roma fosse tão ruim, por que Jesus manda Paulo ir para Roma?
ajudar a igreja romana. Isso é algo interessante. E se a gente olhar, a própria Bíblia, movida pelo Espírito Santo, ela testifica isso. A gente vê essa trajetória, vê os evangelhos ali em Jerusalém, Atos dos Apóstolos, os apóstolos trabalhando ali bem direitinho, indo para Antioquia, e de Antioquia termina o Ato dos Apóstolos, Pedro e Paulo em Roma. E, por incrível que pareça, algo que a gente não se dá conta, a primeira carta das igrejas é a carta aos romanos. A própria Bíblia coloca Roma em primeiro. A carta aos romanos não foi a primeira a ser escrita. Ela foi a primeira carta a ser escrita do Novo Testamento foi 1 Tessalonicenses, até mesmo antes dos evangelhos. Mas o Espírito Santo quis que depois dos evangelhos a primeira igreja é a de Roma. Não sei se pararam para prestar atenção nisso. Qualquer pessoa pode folhear a sua Bíblia, vai ver depois dos evangelhos, Atos dos Apóstolos, depois dos Atos dos Apóstolos, a igreja romana. Ou seja, é muito importante saber que a nossa igreja, ela tem uma carta contida na Bíblia. Nós lemos a carta dos Romanos sem essa consciência de saber que foi uma carta para nós. Então isso é algo muito interessante. Agora eu queria falar um pouquinho por que Roma ela é importante nos primeiros séculos já. Roma ela passa a ser importante. Se a gente observar, eu falei aqui que foi Jesus ressuscitado que pediu que Paulo fosse para Roma. Eu gostaria que o irmão, se pudesse ler, Atos dos Apóstolos 23, versículo 11. Só para comprovar isso, você pode ler? A minha Bíblia está... Eu vou pegar aqui. Bom, Atos dos Apóstolos... Quer ler? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, calma aí. Sério? Vou caçar ela aqui no computador. Eu peço assim para ler, para não dizer que é algo que eu estou inventando, mas que a pessoa realmente comprova. Atos dos Apóstolos, o que mesmo? 23, versículo 11. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu vou achar rapidinho aqui, que eu sou um pouquinho... Uma negação para achar versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Só um minuto. Só uma negação para achar versículo aqui no computador. Só mais na Bíblia, sabe? Mas se você conseguir achar aí, pode ler também. Não, tá certo. Aqui diz assim, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu para Paulo. Isso aqui ele apareceu ressuscitado. Tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Ou seja, já está a igreja caminhando para Roma. Eu estou dizendo isso porque Roma faz parte... Eu achei que agora... Pronto, como é que está aí na sua? Aqui tá. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar em Roma. Pronto. É muito importante. Pronto. E aí nós estamos entendendo que a ordem para ir para Roma é uma ordem de Jesus ressuscitado. Foi Jesus quem deu essa ordem. Então, Pedro e Paulo vão para Roma. E Roma, ela passa a ser estratégico por uma questão de logística. Roma, como era muito desenvolvida, imaginemos uma grande feira. Tudo que acontece na feira se espalha. As pessoas vêm de várias regiões, cada um contando as suas histórias, a sua vida na feira, todo mundo conversa entre si. O que acontece em Roma se espalha. Então, Roma passou a ser um local de muitos testemunhos. Os livros de histórias contam, irmão, que quando os missionários chegavam nas localidades, as pessoas já conheciam as histórias sobre Jesus e sobre tantas outras coisas. Sabe por quê?
porque de Roma se espalhava tudo. Então, os soldados romanos, imagina aquele soldado romano em que Jesus curou sua filha. Onde ele ia servir o Império Romano, ele deve ter espalhado essas maravilhas. Então, Roma foi um local de propagação da mensagem. E isso é muito importante. Era um local já desenvolvido e tudo que acontecia em Roma ia para todos os cantos. Então, Roma se tornou um local de espalhar notícia. Embora o Império Romano perseguisse a Igreja Romana era quem intervia nos problemas das comunidades. Como ela era uma comunidade mais desenvolvida, ela ajudava nos problemas das outras. Então, ela começou a já se destacar por causa disso. Nós conhecemos, não sei se o irmão conhece, um livro do primeiro século ainda, e aqui é o que eu queria frisar, queria trazer a lupa nessa informação para que a gente guardasse. Ainda no primeiro século, João estava vivo, o evangelista João. Existe uma carta de Clemente de Roma. Você conhece essa carta, não conhece? Já ouvi falar dela, sim. Bom, muito. Clemente de Roma foi o quarto papa da igreja. Interessante que ele estava sendo o bispo de Roma. João ainda estava escrevendo o Apocalipse. Apocalipse foi escrito ali por volta do ano 95, e Clemente de Roma, justamente nesse período, estava escrevendo uma carta para Coríntios. Porque Coríntios estava sendo uma igreja que estava querendo destituir a liderança constituída pelos apóstolos. Então, Clemente de Roma, já assumindo aí a sua primazia, ele faz uma carta, e depois seria até interessante o irmão baixar essa carta e fazer uma live explicando como a primazia já acontecia no primeiro século. E aí a pessoa pode estar nos perguntando, mas no primeiro século já tinha o quarto papa, como isso pode acontecer? Isso é uma questão óbvia, é só a gente montar a peça no quebra-cabeça. Acontece que, como a igreja era perseguida, as primeiras pessoas que o império pegava era a liderança. Então, Pedro morreu, veio Lino, mataram também. Depois veio Anacleto, mataram também. E o Clemente de Roma já era o quarto. Por isso que os papas viviam pouco, porque a perseguição fazia com que o seu papado fosse, embora não tivesse o nome papado ainda, de certa forma assim, mas já... Existia um líder, né? Jesus já tinha deixado o líder na igreja que veio passando por geração em geração. Isso. Por isso que eu estou já citando um documento histórico comprovando isso, né? Então, Roma, ela começa a ganhar a primazia por causa disso. Então, eu falei aí da carta de Clemente de Roma. E eu estou falando ainda do início. É claro que nós vamos falar do cisma, mas eu quero mostrar como tudo foi começando. E para mostrar que a fé era uma só. A fé é católica. Todas essas igrejas, aquelas igrejas que João menciona no Apocalipse, todas elas de fé católica, guardando o que aprendeu dos apóstolos por escrito, mas também guardando o que aprenderam de forma oral. Para a gente saber que a fé era católica, é muito importante, não sei se o irmão conhece esse documento, mas existe um documento também do primeiro século, que ele é conhecido como o ensino dos apóstolos, chamado Didaquê. A Didaquê, ela é como se fosse o nosso catecismo hoje. As mesmas coisas que o catecismo ensina para a gente hoje, a Didaquê no primeiro século ensinava. É só alguém depois com curiosidade e pesquisar, você vai ver que o ensino é o mesmo. A única diferença é que a Didaquê era mais simples e a nossa está mais robusta, porque já tem 2000 anos de história, né, de teologia crescendo nisso. Então isso é algo muito importante. E temos também na patrística padres comprovando toda essa questão. Então os 4 primeiros séculos foi
uma igreja perseguida que não tinha ainda templos como nós temos hoje, devido à perseguição. Um templo se tornaria alvo fácil para ser pego e levado lá para a cova dos leões, para o Coliseu, para ser morto. Então, eles se reuniam em catacumbas, se reuniam nessas questões, né? Então, somente em 313, já Constantino convertido para a Igreja Católica, e aqui, muito importante, Constantino convertido. Né? Perceba que eu já cheguei no ano 313, ou seja, esses séculos anteriores, a igreja já tinha a sua fé. Isso mostra que a igreja não foi fundada por Constantino. E eu queria só fazer um parêntese, que se a igreja... Olha como eu vou apelar para a inteligência das pessoas que assistem o seu canal e que assistem o meu. Vou apelar para a inteligência. Imaginemos, olha como não tem lógica. Se Constantino fosse o fundador da Igreja Católica, não faria nem sentido os protestantes crerem na Bíblia. Porque se Constantino fosse o dono da igreja, a Bíblia seria um fruto de Constantino e não de Deus. Então, qual o mérito a gente ter um livro que vem de Constantino e não vem de Deus? Então, não faz sentido. Não sei, irmão, se você prestou atenção nisso. Eu concordo, Se vem de Constantino, não faz nem sentido a gente usar essa Bíblia. Nós cremos na Bíblia porque sabemos que ela é de Deus, movida pelo Espírito Santo. Então, se Constantino está certo, os protestantes, por lógica, estariam errados, porque estariam acreditando em uma obra da igreja de Constantino. Então, só para fazer esse parênteses, porque é algo que, para mim, isso é tão óbvio, mas eu não sei por que para as pessoas isso não soa tão óbvio. Eu gostaria, eu fiz algumas anotações aqui, nós já estamos ali com Constantino convertido, e agora entra aquela primeira questão que eu falei, para a gente não confundir império com a Igreja Romana, porque assim, quando Constantino ele se converte, ele passa a ser um cristão, mas ele não deixa de ser um imperador. Então ele é um cristão e ao mesmo tempo é um imperador. E o documento que dá liberdade de culto aos cristãos, os cristãos vão deixar de ser perseguidos, se chama Edito de Milão, no ano 313. Depois, se quiserem pesquisar para comprovar o que eu estou dizendo. Então, o Edito de Milão... Como é o nome do documento? Hã? Como é que é o nome do documento? Edito de Milão. Dito de Milão. Vou colocar aqui nos comentários. Pode continuar. Então, pronto. Então, esse documento, ele fez com que a igreja, agora, deixasse de ser perseguida e passasse a ser a religião oficial do Império. O que é que ocorre aí? A igreja começa a se espalhar. Onde vai o Império Romano, a igreja começou também a ser divulgada. Isso é óbvio. Então começaram a surgir as catedrais, começaram a surgir as igrejas. E as pessoas confundem com essa questão de Constantino ter fundado, porque as igrejas surgem justamente nesse período. Agora, existe uma coisa que eu gostaria de trazer, e que aqui é o primeiro marco histórico que começa a divisão para lá na frente chegar ao cisma. Constantino, ele ajudou ali a fazer, a organizar, porque a igreja estava tão distante e a comunicação não era como hoje em dia, com Wi-Fi, bem rapidinho, o WhatsApp, que as pessoas têm a comunicação fácil. Então, ele, por ser o imperador, ele conseguiu articular o Concílio de Nicéia, onde resolveu o problema do arianismo e também
algumas outras questões. E foi nesse concílio que Cristo foi declarado verdadeiramente Deus. E um detalhe, é nesse concílio que se reconhece uma autoridade especial para a Igreja de Roma, por ela ter dado esse suporte esse tempo todinho. Aí agora, eu estou falando aí do concílio em 325. Em 330, ou seja, 5 anos depois, olha o que é que acontece. E aqui começa a gerar o primeiro cisma. Constantino, por questões políticas, olha as motivações políticas. Ele quer aumentar a sua força no Oriente. Ele sabe que ali Roma já é consolidada historicamente, porque o Império é romano. Então, o que é que ele faz? Ele vai ao Império Bizantino, Império Romano, ele vai de encontro ao Império Bizantino e monta lá Constantinopla. Ele monta Constantinopla. E ele quer que Constantinopla, pelo ponto de vista político, dê suporte no Oriente, do mesmo jeito como a cidade de Roma dá suporte no Ocidente. Então, por motivações políticas, houve uma divisão na igreja, não doutrinal ainda, mas houve uma divisão na igreja para resolver problemas naqueles locais. Então, ficou uma base forte da igreja em Roma e ficou uma base forte a serviço do imperador, porque o imperador queria conquistar aquela região, então ele levou também a igreja para dar força moral ao seu império. E ele, já tivemos aí uma pessoa comentando, o Roberval. Vamos ver o comentário do Roberval, e aí eu continuo. Quer dizer, irmão? Sim. Constantino, para os cristãos católicos, foi visto como um Ciro para os judeus no cativeiro da Babilônia em 313 a.C. Foi liberdade de culto, Edito de Milão. Pronto, pode isso aí falar. É conforme o que eu havia dito, né? Que eu havia dito que, como nós éramos perseguidos, o que é que ocorre? Aí, com o Edito de Milão, agora a igreja ela ganhou a liberdade para ser cristã, né? Isso aí foi em 313, conforme o irmão Roberval colocou. Aí, Roberval, se você também não sabe, ele é um apologeta, viu? Católico. Ele participa de um grupo. E o que é que acontece? Então, depois dessa data, houve em 325 o Concílio de Nicéia, como eu falei, e no ano 330 houve essa questão de motivações políticas do Constantino em criar uma base no Oriente, né, no Império Bizantino. E interessante que Constantinopla é como um nome, como se fosse uma homenagem a Constantino. Constantinopla, a cidade de Constantino. Ele queria fazer a nova Roma. Ele queria que Constantinopla se tornasse uma nova Roma. Então, do ponto de vista político, a influência dele enquanto político e cristão influenciou duas bases de autoridade da igreja. Então, aí é o começo do cisma. Não doutrinal ainda, mas é o começo do cisma. Por quê? Porque Constantinopla começou a não depender muito mais da igreja ocidental, porque ela já começou a caminhar com as próprias pernas e administrar as igrejas pelo lado do Oriente. Tá um pouquinho claro por aí? Sim, sim. Então, nós já podemos concluir que, bem distante mesmo ainda do cisma, já começou aí uma divisão geográfica, né? E essa divisão geográfica, ela começou a trazer algumas coisas que também é abatida ali na rachadura para o cisma futuramente. Porque vamos raciocinar logicamente. Se estão divididas geograficamente
e geograficamente distantes. São muito distantes. Então, como são distantes, cada uma delas passou por culturas diferentes. Então, já tem também aí a diferença já da cultura, que influencia na forma de pensar a teologia, né? Então, nós vemos também aí a linguística, porque enquanto aqui no Ocidente a gente ficou muito no latim, lá era no grego, e as influências dos dois idiomas começaram a mudar muito. Então, isso começou a gerar problemas também de discernimento conceitual e de comunicação. Consequentemente, isso iria bater nas divergências teológicas mais à frente. Então, o suporte de Roma, que eram questões legais, questões mesmo de chegar a intervir, passou a ficar diminuído, porque Constantinopla dava o suporte por lá, né? E, ao mesmo tempo, Roma para cá. E aí acabou se tornando duas coisas interessantes. Por quê? Porque do lado de cá do Ocidente, o Império Romano ele foi destruído, ele foi saqueado pelos bárbaros, né? Ou seja, a igreja aqui ela teve um papel fundamental, enquanto esse problema ainda não houve lá, porque como os bárbaros invadiram aqui, ainda a de lá conseguia viver a fé melhorzinha. Aqui, o que aconteceu? A igreja começou a ter que, como os bárbaros eram pessoas brutas, sem intelectualidade, sem nada, a igreja começou a educar, ensinar a ler, a cultura, influenciar na música, influenciar tudo, que é justamente a cultura cristã que moldou a nossa sociedade ocidental, que moldou a Europa, que moldou nós aqui, todo o nosso idioma que vem do latim. Então, a sociedade que nós temos hoje, o direito que nós temos hoje, tudo que nós temos hoje aqui no Ocidente, foi a igreja quem construiu. Hospitais, faculdades, tudo aqui no Ocidente. Enquanto lá estava praticamente uma outra coisa. E o que é que acontecia? A distância era tão grande que era necessário concílios para conciliar todas essas diferenças linguísticas, culturais, porque, querendo ou não, a cultura nos faz interpretar, enculturar questões diferentes, nessa cultura pode-se perder o sentido, então é necessário fazer uma hermenêutica e uma exegese para que, mesmo mudando a cultura, não se perca a essência. Então começou a ter essas questões. Uma coisa interessante também que houve aí o Concílio de Constantinopla, no ano 381 depois de Cristo. Lá foi falada e foi batido sobre a divindade do Espírito Santo. Constantinopla recebe o segundo lugar de honra, após Roma. Isso está lá no cânon 3 do documento. Pessoal, quem tiver alguma dúvida pode comentar aqui, que o nosso amigo ele dá sanados para nós hoje, tá bom? Fale agora ou cale-se para sempre. Né, meu amigo? Desculpa aqui, pode continuar. Não, tranquilo. É bom que haja mesmo a participação. Se o Roberval quiser também colocar algumas questões porque a gente nem sempre lembra de tudo, né? Isso, pode ficar à vontade. A gente nem sempre lembra de tudo, mas tentando seguir aqui um pouquinho essas questões. Então, no Concílio de Constantinopla, que foi em 381, Constantinopla também recebe o segundo lugar de honra. Então, perceba que o Império, a Igreja Romana, ela tem o destaque de primazia de honra, e agora Constantinopla também recebe o segundo lugar de honra. É como se fosse assim, não tendo Roma, Constantinopla resolve. Entendeu? É muita questão. Teve também um concílio em 431, que ali já fala, em Éfeso, né, que já fala sobre Maria ser a mãe de Deus, a Theotokos. Mantém também a estrutura das grandes sedes.
Eu queria falar aqui de 3 concílios, eu deixei até anotado aqui. Só um instantinho. Eu vou Sim, pode, com vontade. Ó, o concílio de Éfeso, que é esse que eu estou falando aqui, no ano 451, o que foi condenado lá? Condenado o nestorianismo, houve a afirmação que Maria é mãe de Deus, foi o Papa, nessa época, Celestino I. Por que eu estou fazendo questão de mostrar que já tinha o Papa aí? Para que as pessoas vejam que historicamente já tinha a sucessão. Então, Roma atuava antes e durante esse concílio. Tivemos também o concílio, bem depois, de Calcedônia. E aqui é uma coisa interessante. Esse de Calcedônia, a autoridade da Igreja de Roma, ela é bastante alicerçada. Então, ela é bastante alicerçada. Então, aqui já traz mais a primazia de Roma, na de Calcedônia. Nem todos foram regionais. Nicéia, Efésio e Calcedônia, eles são ecumênicos. Agora, houve um concílio de Sárdica. Esse concílio de Sárdica, ele deu também à Igreja Romana autoridade jurídica para a de Sárdica. Quem quiser anotar, o concílio de Sárdica deu... Esse anterior deu a primazia de honra, mas esse de Sárdica deu a Roma a primazia jurídica. Certo? Então, isso começou a gerar conflitos. Nem todas as comunidades queriam participar desse concílio, já por questões de quanto mais você tem essa questão das motivações políticas, mais essa controvérsia entre elas acontece. Ocorre que houve uma coisa muito interessante, chamada de patriarcados na igreja. As leis de Justiniano I. O que foi que aconteceu? Ele fez uma formulação onde ele dividiu a igreja em 5 patriarcados. Ele botou primeiro a de Roma, a segunda, Constantinopla, terceira, Alexandria, quarto, Antioquia e, por último, Jerusalém. Então, ficaram 5 sedes. Ele conseguiu, tentando. Entenda que essas alterações políticas era tentando ajudar, mas, na verdade, atrapalhava. Quando Constantino botou Constantinopla e Roma, tentou ajudar, mas, na verdade, atrapalhou. A comunicação atrapalhou tantas outras coisas. E aqui começa a acontecer 5 subdivisões. Existe a Igreja Romana, a Constantinopla, a de Alexandria, a de Antioquia e de Jerusalém. Ficaram 5 A de Antioquia, eu acho que é a igreja um pouco mais conhecida, né? Com a Chetã no Brasil, nós temos essa igreja de Antioquia, né? Como é que é? Temos sim. Eu tenho até anotado aqui, deixa eu pular aqui um pouquinho a anotação. Eu tenho até anotado aqui. Dúvida, pode colocar aqui. Quem tiver algo também para poder acrescentar aqui, pode colocar aqui, tá bom? A gente está aceitando. Se alguém quiser anotar, eu tenho aqui mais ou menos o que você está dizendo. A Igreja de Roma é a única latina, né? A origem de Antioquia tem várias. Hoje em dia, no Brasil, né? Hoje em dia tem a Igreja Maronita, a Igreja Católica Siriaca, a Igreja Católica Sírio-Malancá, a Igreja Grego-Católica Melquita, a Igreja Católica Caldeia e a Igreja Católica Síria Malabar. Ou seja, todas elas, depois dessa divisão da pentarquia das 5, né, o que é que ocorre? Essas igrejas, elas existem ainda hoje no Brasil e em todo o mundo, mas elas vêm de Antioquia. Elas também têm autoridade apostólica e fé católica, né? A de Alexandria são 3 igrejas. É a Igreja Católica Copta, a Igreja Católica Etíope e a Igreja Católica Eritreia.
também, essas foram oriundas aí de Alexandria. A de Constantinopla, que é a bizantina, ela foi a que gerou mais igrejas, são 14 igrejas derivadas de Constantinopla. A igreja grego-católica ucraniana, a igreja grego-católica romênia. Interessante que quase todas elas têm o nome grego, porque como a influência do idioma onde eles estavam. Igreja greco-católica rutena, igreja greco-católica eslovaca, igreja greco-católica húngara, igreja grego-católica búlgara, igreja católica bizantina grega, igreja católica bizantina albanesa, vou dizer todas, igreja católica bizantina croata e sérvia, igreja católica bizantina macedônia, igreja católica bizantina rússia, igreja católica bizantina ítalo-albanesa, igreja católica bizantina gregoriana. E a de Jerusalém, ela não possuiu nenhum, assim, vertentes. Né? Então, em resumo, Roma é uma igreja, ou seja, a latina todinha é só uma. Né? A de Alexandria gerou 3 filiais, né? A de Antioquia gerou 6, Constantinopla gerou 14, no total são 24, juntando a romana com todas essas outras, que formam a fé católica hoje em dia. Isso. Entendeu? Então, elas foram, como elas ficaram, imagina, uma pentarquia, 5 patriarcas divididos, então eles ficavam administrando as comunidades. Nessas comunidades iam nascendo essas que nós temos até hoje em dia. Olha, e é muito interessante nessa história, a gente saber, né, da história da igreja, porque muitas das vezes as pessoas ficam, como é que eu vou falar assim, com isso, né, essa dúvida eu adorei, e muitas das vezes quando a pessoa vai procurar pesquisar, ela procura numa fonte onde não é confiável, né, uma fonte que tem coisas deturbadas sobre a igreja, então é muito bom a gente trazer isso aqui. Eu sempre aconselho quando se vai falar sobre história, porque existe a história que se conta, isso não é história, isso é uma narrativa. É sempre bom usar o método de historicidade, que é a comprovação de registros. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, existem registros, está na história. Eu fiz aqui uma relação das igrejas católicas, mas para a gente começar a ver também questões de divergência. O Roberval falou aí, Observa-se que todos os concílios ecumênicos da Pentarquia, os heresiarcas eram do Oriente. Nestério, eu tô um pouquinho ruim para ler, tô sem óculos, Nestério e Ario e os demais. Acho que deu para entender. Esses 2 nomes que ele citou são os 2 nomes de padres da época, né, da patrística, que são os nomes oriundos aí das heresias, né, do arianismo e o nestorianismo. Certo? Eu gostaria de trazer também uma questão aqui, que uma das coisas que gerou também diferença é que você entendeu, irmão, que é essa questão da pentarquia? Sim, deu para me entender. Eu acredito que o pessoal de casa também entendeu, né? Quem não tiver entendido pode deixar aqui suas dúvidas, que nós vamos estar sanando aqui. Aproveitar que nós temos um professor, né, aqui conosco. Deixe suas dúvidas aqui para a gente poder sanando aqui, tá? Eu gostaria de dizer, por exemplo, assim, que existem umas diferenças teológicas que aos poucos foi fazendo com que ficasse, apesar da mesma fé católica, mas com algumas questões doutrinais distintas, porque essas igrejas elas tiveram concílios, participação no concílio de formas diferentes. Eu coloquei aqui,
21 concílios reconhecidos pela Igreja Católica. Foi o concílio de Nicéia, o de Constantinopla, o terceiro foi o de Éfeso, o concílio de Calcedônia, o segundo concílio de Constantinopla, o terceiro concílio de Constantinopla, segundo concílio de Nicéia, quarto concílio de Constantinopla, primeiro concílio de Latrão, o segundo concílio de Latrão, terceiro concílio de Latrão, quarto concílio, ou seja, foram 21. As igrejas ortodoxas, elas só participaram de 7. Elas só participaram da de Nicéia, da de Constantinopla, da de Éfeso, da de Calcedônia, da de Constantinopla II, Constantinopla III e Nicéia II. Então, se elas participaram e aqui a gente começa a entender as divergências teológicas, se elas não participaram de todos os concílios, é claro que algumas decisões de concílios, elas poderiam não concordar porque não fizeram parte. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana reconhece 21 concílios, a Igreja Ortodoxa reconhece 7, as igrejas ortodoxas orientais, as não calcedônias, elas reconhecem 3, a de Nicéia, Constantinopla I e a de Éfeso, e rejeitam a de Calcedônia, que foi 451. A igreja assíria do Oriente só aceita 2. Só aceita 2. Né? Então a gente entende por que algumas nomenclaturas da nossa fé, eles têm a mesma fé com outras nomenclaturas, porque eles não participavam desses concílios. Por exemplo, nós temos o purgatório muito claro e muito bem definido. Elas, apesar de crer na mesma coisa, elas não concordam com as definições. Mas por quê? Por questões culturais, linguísticas e por não participarem dos concílios. Então, tudo isso foi gerando problemas teológicos. O maior problema teológico, o resto tudo é fichinha. O maior problema teológico é a questão da origem do Espírito Santo. Para nós, o Espírito Santo tem origem no Pai e no Filho. Para eles é um pouco diferente. Então, isso gera algumas questões que impediram, por questões linguísticas, como eu falei, culturais, e por questões de não participarem de concílios, dando essa diferença em questões teológicas. Então, houve questões de... Então, já estamos chegando nessa questão do cisma, mas houve a questão da divisão geográfica, que ocorreu a divisão linguística, a divisão cultural, a divisão, consequentemente, da logística, de concílios, fazendo com que muitas questões... por exemplo, então, como existia também, do ponto de vista político, essas divisões de locais, então, por exemplo, Antioquia, ela reivindicava ela era que queria ser a sede do primado de Pedro, porque antes de Pedro, como nós vimos no começo, antes de Pedro ter ido para Roma, Pedro foi bispo e montou também sucessores em Antioquia. Então, para ele deixar de ser bispo em Antioquia e ir para Roma, ele deixou sucessores lá na igreja. E aí, Antioquia começa a reivindicar. Antes de ir para Roma, deixou sucessores aqui também. Então, a maior problemática é essa questão de entender a primazia de Roma. Eles levaram um pouco para o lado político e não para o lado ontológico de quem Deus estabeleceu, em quem Jesus estabeleceu. É uma coisa também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em questão de nós levarmos a igreja para um lado político, né? Onde muitas das vezes o irmão foi congelado aí, foi congelado a...
Foi congelado o irmão, não estou ouvindo o irmão. Mas enquanto o irmão volta, eu vou só relembrar o início. Eu falei da importância, né? Justamente para a gente não confundir essas questões, para a gente poder separar a Igreja Romana do Império Romano, né? Deixei bem claro essa questão. E falei também, justamente nós estamos chegando agora, da questão de não confundir que a primazia tenha sido somente da cidade de Roma. Eu vou deixar o irmão voltar, porque o irmão é o dono da live. Você que está nos assistindo pode deixar seu comentário, se está entendendo, se não está. Vou ver aqui o que é que o irmão volta, não volta, se eu saio, se não saio. Não sei como reagir. Gente, o meu celular, o meu computador, né? Ele deu uma travada aqui, a internet caiu, mas agora nós voltamos. Sim, você pode continuar. Você estava dizendo que não deu para concluir. Onde eu parei mesmo? Da importância de não confundir com o aspecto político, né? Você falou? Isso. Eu, como dizia, muitas das vezes as pessoas confundem as questões religiosas com a política, aonde eles querem pegar a igreja e querer que a igreja faça as coisas na hora que ela quer, quando ela quer e a seu bel favor, né? E é isso que, como eu vou dizer, é isso que faz a igreja querer despencar, como aconteceu, né, lá no cisma, né? Aquela briga, né, política, não é, meu amigo? Sim, sim. As motivações políticas, e aí a gente aprende com a história. Nós temos que entender que, e aqui eu gostaria também de deixar algo que a gente aprende com a história. Todas as vezes que se tenta misturar política com religião, dá algo errado. Porque são duas naturezas distintas. A natureza da política é o poder. A finalidade da política é o poder. E a finalidade da igreja não é o poder. Poderíamos até dizer que é o poder servir. Mas o que compete à igreja é a evangelização, é a boa nova, é a dignidade humana. É o que compete. E muitas vezes se confunde, porque quando se fala de dignidade humana, se fala também de sociedade, de trabalho, então acaba se confundindo. Mas são duas coisas diferentes. Não é bom, historicamente não foi bom, né, porque as motivações políticas geram divisões. Se nós formos olhar para os nossos dias, o quanto a política divide os cristãos. O irmão já tem feito aqui vídeos também falando sobre essas questões, de como ser um cristão consciente, sem esquecer de ser cidadão, mas sem esquecer de ser cristão. E como a política, ela tenta moldar, ela tenta querer encaixotar a fé nos moldes dela. É uma coisa bonita que eu ouvi, por exemplo, que uma vez perguntaram se o evangelho, se a Bíblia é de direita ou é de esquerda, e uma vez eu vi uma pessoa dizendo, olha, a Bíblia, ela é do alto, então nós não podemos encaixotar ela em direita ou em esquerda. Eu mudei aqui um pouquinho, porque tem tudo a ver, o vídeo é atual, então nós podemos aprender nos nossos dias com a história. Sim, sim, com certeza. A história também ensina isso. E uma coisa que talvez você que está nos assistindo possa estar perguntando, e aqui é muito importante. Você talvez possa estar perguntando por que a igreja ela não interviu, não discordou de muitas coisas históricas com motivações políticas. E essa pergunta, ela é boa, mas ela carrega aquilo que eu falei também no começo, um anacronismo moral. Nós temos que ver que nós estamos em uma democracia. Numa democracia, se interpreta a vida de um jeito e se age de um jeito.
Então, nós estamos tentando imputar sobre a história da igreja algo do nosso paradigma que não existia naquela época. Então, naquela época, eles não poderiam pensar de forma democrática, porque não estava em um regime democrático. Entendeu? Então, era um regime que, embora tivesse liberdade de expressão, mas o poder, ele mandava e desmandava, e as pessoas muitas vezes não sabem, mas a igreja agiu para dar dignidade dentro de uma decisão feita pelo imperador. Então, às vezes, o imperador tomava decisões que eram injustas e a igreja intervia, e a igreja era mal interpretada como se tivesse também sendo agindo de forma injusta. Mas quantas pessoas na Inquisição elas tiveram a oportunidade de salvar a sua vida, que se não tivesse a igreja ali para fazer essa questão, a pessoa ela teria sido executada sem direito à defesa ou sem direito a alguma coisa. Então, é só uma forma também da gente refletir sobre essas questões. Eu sei que o tempo está indo, não sei até que ponto o irmão quer ficar, mas eu vou ter que já que dar uma saída. Não, sei pode se ficar à vontade. Você vai não sei sair. Você fala que você vai se for. sair. Você fala que você vai sair pra onde? Você fala. Você tem coisa pra resolver? Isso. Tenho que resolver algo rapidinho. Mas Então, eu qualquer coisa, a gente gostaria. podia fazer o seguinte: a gente podia dividir em duas partes. Continuar numa outra live também. O que você acha? A parte 2, né? Ficaria interessante a parte 2. Isso. Eu acho que foi contada boa parte das razões do cisma, Foi né? sim. E aí Sim, nós sim. poderíamos fazer a segunda parte, você marcar o dia, e a gente começa, aí sim, do cisma e as consequências até os dias de hoje. Até mesmo para Sim, não sim, ficar com certeza. muito puxado e quando começa a passar de uma hora também, muitas vezes as pessoas começam a sair da live. Não, sim, sim. A gente podia marcar então uma parte 2 então, pra gente pegar do cima. Aqui a gente viu as raízes, né, da igreja, como que foi surgida, não é? Então a gente podia marcar então uma parte 2 pra gente continuar conversando a partir do cisma da igreja, então. Pronto. Eu gostaria de te perguntar, irmão, se do que eu Pode? comentei aqui, se você já sabia tudo ou algumas coisas você aprendeu. Eu gostaria também de ouvir você partilhando sobre o que entendeu, até para que eu entenda se fui compreendido ou não. Não, sim, com certeza. Você foi bem compreendido porque muitas coisas que você falou aqui, algumas eu sabia, outras não. Até então, né, o tanto, né, de igrejas é, apostólicas que você citou aí, eu não sabia que tinha esse monte, né, de igrejas, graças a Deus, né? Fiquei sabendo hoje, então para mim então foi até uma aula, né, para mim aqui. Você falou sobre também a questão da sobre saber diferenciar a questão do Império Romano da Igreja Romana, né? Que é muito importante isso. A gente tem que saber diferenciar nessas questões. Então, assim, você foi muito bem claro naquilo que você quis transmitir. Eu acredito que o pessoal de casa também conseguiu entender, ter essa clareza, né, do que você queria transmitir aqui. Pois, de antemão, eu agradeço o convite. Eu acho que a segunda parte seria interessante, o assunto dividido em dois. É interessante. Eu agradeço, peço que Deus abençoe esse seu ministério, esse seu apostolado também aqui nas redes sociais. E Amém. pedir que quem estiver nos assistindo, que também conheça o irmão José Ronaldo e quiser também prestigiar o meu canal, dar uma olhadinha lá. Eu sou um pouquinho mais técnico, os meus vídeos são um pouco mais técnicos, nem todo mundo gosta de questões mais técnicas, mas é com a lupa na letra. Tudo junto. Pode ir lá, pessoal, porque o nosso amigo ele tem uma boa catequese lá no canal dele. E eu gosto muito, né? Sempre que eu tô de bobeira em casa, eu vou lá, assisto, né? Os vídeos dele, porque ele é um camarada que, assim, é bem entendido
na parte da teologia e que nos ajuda também a compreender, né, mais sobre a história da igreja, a Bíblia, com mais facilidade, né, meu amigo? Então, assim, meus parabéns aí pelo seu trabalho também, né, dentro do YouTube aí. Que Deus possa sempre te proteger, sempre te guardar, sempre te guiar, que você Amém. continue sempre sendo essa pessoa, né, com a fé firme, forte, a fé inabalável. Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não, só dizer que estou muito feliz. Sempre que me chama para uma live para falar sobre as coisas da igreja, a pessoa pode ter certeza que está contribuindo para que eu fique mais feliz, porque é um assunto que me dá prazer, me dá felicidade. Sim, sim. Você quer dar a benção para nós? Pedir a benção de Deus para nós agora? Pois não. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja conosco ao fechar essa live, que possa acompanhar a cada um de nós. Amém. Amém. Fique com Deus, pessoal. Até a próxima live. E olha, vou deixar para vocês aqui um convite. Vou soltar a caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Se vocês tiverem alguma pergunta para a gente estar fazendo no dia para o nosso amigo aqui, o Tassiano, eu peço que você nos siga, né, no Instagram. O link está aqui na descrição, tá bom? Que lá eu vou soltar a caixinha de perguntas para vocês poderem estar mandando suas perguntas. E no dia, né, no final da live, nós vamos estar pedindo para o nosso amigo Tassiano responder. Com certeza ele ficará muito feliz, né? Muito grato, né, meu amigo? Show. Então fique obrigado. com Deus. Até a próxima live. Salve Maria Imaculada e que viva a Cristo Rei. Amém. Lupa na letra, foco e profundidade para redescobrir a fé católica. Estudar para amar, compreender para crer e viver a verdade apostólica. Se inscreve, compartilha, vem aprender. A Bíblia lida com a igreja e na igreja, porque fora do corpo a palavra fragmenta, mas na unidade a verdade floresce e seja.